Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração inicial, né? Mais um culto de ensinamento da palavra de Deus, amém? Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, diante da Tua presença nesse momento, eu quero aqui, Senhor, fazer uma oração especial de agradecimento a Ti. Quero Te louvar, quero bendizer o Teu nome, quero engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós não queremos apenas que Tu seja o Senhor da nossa vida, nós queremos que Tu seja o dono. Nós queremos que o Senhor seja o nosso mestre, nós queremos que não falte a ausência do Teu Espírito em nós, que não falte a ausência do Teu despertar em nosso coração, em nosso meio. Senhor, nesta noite, Pai, eu Te louvo pela igreja que Tu tem consolidado nesse lugar, pela igreja, Senhor, que tem priorizado este trabalho, este culto, estando aqui, Deus, trazendo a sua Bíblia, trazendo, Senhor, o seu caderno de anotação, a sua caneta, chegando aqui no horário para começar esse trabalho. Eu Te louvo pela igreja que o Senhor nos entregou aos nossos cuidados, sabendo, ó Pai, que a igreja não se trata de nós, sabendo, ó Pai, que a igreja não é nossa, mas sabemos que somos mordomo desta casa, sabemos que somos servidores desta casa, como servos, ó Deus, queremos alimentar a Tua igreja com a Tua palavra genuína, com a Tua palavra precisa, com a Tua palavra verdadeira, com o ensino verdadeiro que vem do Senhor. Meu Senhor amado, Deus santo, neste momento, Deus, eu já quero Te louvar, Senhor, por mais uma vez que nos encontramos em Tua casa, Deus. Senhor, como o Senhor tem nos tratado, como o Senhor tem falado conosco. Senhor, não faz, Senhor, muitos dias o Senhor nos tratou aqui neste lugar. Senhor, o Senhor tem falado fortemente conosco. Cadê as vossas candeias? Cadê o azeite? Cadê o azeite? Cadê o azeite? Está faltando azeite. Senhor, é real esta cobrança. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, nós vimos para o nosso culto. O Senhor tem falado com a Sua igreja sobre azeite. O Senhor tem dito, Senhor, que é necessário a igreja priorizar o azeite. O azeite ainda é a palavra. O azeite ainda é a palavra. O azeite ainda é busca pela palavra. Está escrito na Tua palavra, Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, mas não é porque não tem, é porque os ouvidos, é porque a mente, é porque o coração deste povo está obstinado pelo pecado, mas não quer saber da palavra. Estão com os comichões nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, amantes de si, presunçosos. Senhor, a Tua palavra tem nos exortado, não é do homem, não é de nós, é do Senhor. O Senhor tem exortado a Sua igreja, bravamente, tem cobrado de líderes, tem cobrado de crentes, tem cobrado de servos. Nos últimos dias, Deus não precisa de espetáculo. Nos últimos dias, Deus não precisa de novidade de culto. Deus precisa de corações que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Como Deus tem ministrado aos nossos corações, meus queridos irmãos. E nesta noite eu faço menção de tudo que Deus tem nos ensinado, de tudo que Deus tem falado ao nosso coração, de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós não precisamos de modernidade de culto, nós precisamos de cultos que preguem a palavra,
de cultos que preguem a Bíblia e colocam no interesse dos servos, dos conservos, daqueles que estão sentados, daqueles que estão ao alcance da nossa voz, que eles possam entender, que eles possam compreender a palavra genuína, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Como o Senhor disse para Josué: eu estarei contigo. É uma promessa minha para você, mas é necessário que você não se desvie da verdade. Maneje bem as sagradas escrituras, medite bem nas sagradas escrituras. Quer ter uma vida de vitória, quer ter uma vida de prazer com Cristo, leia a tua palavra, leia a Bíblia, não esqueça da Bíblia Sagrada, porque chegamos a um tempo chamado tempo de descontentamento, tempo de frieza espiritual. Viemos hoje aqui com mais um tema, Senhor, que precisa ser despertado na igreja de Deus, na igreja de Cristo. Ah, Deus, eu quero neste momento orar pelas mulheres, pelos homens, pelos jovens, pelas crianças, que neste exato momento estão tão desanimados espiritualmente. Ó Deus amado e santo, talvez muitos pastores estão mudando os seus objetivos, as suas finalidades, os seus objetivos, que é a pregação da palavra, por espetáculos que chamem pessoas. Ah, Senhor, o Senhor tem cobrado isso fortemente, principalmente ao meu coração. O Senhor tem falado muito comigo, o Senhor tem tratado comigo na palavra, sim, na palavra dele. Ele tem tratado ao meu coração e ele tem dito: não mude a tua visão, não mude o teu objetivo, não mude a tua finalidade, meu servo, não mude, ainda que só tenha 2 nos cultos de ensinamento da palavra, ainda que só tenha 3, mas não mude a finalidade do culto. Não deixe de prezar pelas sagradas escrituras para os ouvintes, porque eu mandarei pessoas sedentas, pessoas que precisam queimar o coração deles pela chama, que é a palavra de Deus. Eu mandarei pessoas que ainda têm a sensibilidade do meu espírito para compreenderem a minha voz. Eu tenho chamado Samuéis, eu tenho chamado Jeremias, eu tenho chamado Oséias, eu tenho chamado Joéis, eu tenho chamado Abacuques, que preguem a minha palavra, que incendeiem a nação pela ministração da palavra, que incendeiem esta terra pela propagação da palavra. Se for necessário gritar, se for necessário ser um porta-voz da palavra genuína, que possamos nos esforçar para assim estarmos diante de Deus como servos dele, como examinadores das sagradas escrituras. A falta de amor é algo terrível, e como nós temos visto pastores que não têm mais cuidado com a ministração da palavra, não querem mais levar as suas ovelhas a terem um alimento sólido, um alimento puro, verdadeiro. Querem apenas os recursos, querem apenas o financeiro, e dizem: não, eu não quero mais saber disso daqui. Mas Deus há de cobrar de nós, se Ezequiel estivesse em nosso meio, como Ezequiel olharia esta nação, como Ezequiel olharia este povo, estes líderes. Será o que ele poderia dizer? Como ele advertiu os líderes passados, ele disse: vocês querem apenas a lã das minhas ovelhas, mas não querem guiá-los, mas não querem apacentá-los, querem apenas aquilo que lhe
que lhe ocasionam, que lhe trazem objetivos próprios. Não querem mais o coletivo, não querem mais trabalhar com a finalidade do Evangelho. Eu preciso orar desta forma, Deus, porque a sensação que a gente tem é que a gente está sozinho como pregadores da verdade. Nos últimos dias, cada vez mais que vai passando, nós temos uma sensação de que o Senhor está voltando, mas que parece que a igreja não está despertada no Senhor, na leitura da palavra, na convivência diária com a Bíblia, na convivência diária com o Senhor, buscando em oração, em jejum, com práticas de fé, em consagração com Deus. Parece que essas coisas ficaram para trás, mas não devemos aceitar, devemos repudiar, devemos denunciar tudo isso, porque os apóstolos morreram pela propagação do Evangelho, para que o Brasil, para que o mundo fosse evangelizado pela palavra genuína e pura e verdadeira. Precisamos ser pregadores como João Batista. A mensagem do João Batista era uma mensagem consolidada, era uma mensagem que prezava em dizer para o homem, dizer para a mulher: te converta, se convertam, pois é chegado o reino dos céus. Deus, eu não posso deixar de fazer esta oração tão específica. Senhor, como disse Marcos Antônio em um dos seus louvores, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas Deus é também de justiça. Estamos falsificando o Evangelho que não é verdade. Estamos pregando, enfeitando um Evangelho, maquiando o Evangelho que não é esse Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é esse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho de Cristo está baseado no plano de transformação, no plano de mudança. Quando Ele olha para nós e diz: vais e não peques mais, tens a possibilidade de voltar e de pecar, mas se tem a transformação, terás um plano de vida mutável, transformada, uma vida de paz. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também há de vencer. E eu quero te louvar nesta noite, eu quero bendizer o teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua igreja, obrigado pela vida dos nossos irmãos que priorizaram este trabalho hoje, e que Deus possa abençoar este poderoso culto, para que aqui esteja a tua presença, para que aqui esteja o Senhor a nos ensinar. Lembrando, Deus, que esse pastor não passa de servo também. Lembrando, Senhor, que esse pastor não passa de um aluno que está aprendendo juntamente com os irmãos a palavra de Deus genuína e poderosa. Então faça isso no nosso meio, esteja no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos louvar os 2 hinos congregacionais da harpa. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu queria louvar com vocês o hino de número 2 da harpa cristã. Número 2, aleluia. Glória a Deus. Amém? Número 2. Louvado seja Deus. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu.
e breve vem me buscar. Louvemos. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Bela e muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Louvemos. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. A igreja, se eu confiarei e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Aleluia. Glória a Jesus. Louvamos a Deus, né? Adoramos a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvemos o hino de número 447 da harpa cristã. Aliás, desculpa, 547 da harpa cristã, amém? Glória a Deus. 547 da harpa cristã. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cefeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do... Aleluia! O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. Que unção para o santo transladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia. Aleluia.
aleluia, está acontecendo isso daqui, ó. Desta terra estão subindo em breve os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto de fato, sua pregação cessou, glória, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou, a igreja, o rei, ele vem, o rei está voltando em breve, a trombeta está soando, para quê? Para o santo, aleluia. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, aleluia. Oh Deus, é presença, aleluia. Os remidos vão subindo, louve. É a festa celestial. Todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas, aleluia, nós ouvimos entoar o que? Aleluia, ao Cordeiro, vamos indo para o lar, louve o Rei, ele vem, o Rei está voltando. Aleluia, aleluia, oh glória, meu Jesus, se o rei, ele vem, o rei está voltando, aleluia, novamente, 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 o rei, precisamos anunciar isso. A trombeta está soando para o santo transla, oh aleluia, se o rei, oh glória, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar, aleluia, ele vem nos buscar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Convidamos nessa noite a missionária Mary para estar dando uma saudação, e logo em seguida a irmã Marenilde com louvor para a gente recolher dízimos e oferta da casa de Deus. Glória a Deus. Oh. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz de Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos no Salmo 91. Hoje eu até fiz um vídeo, porque é uma palavra tão poderosa. Salmo 91. Verso 11. Glória a Deus. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Aqui a palavra do Senhor nos diz que Ele dá ordem aos anjos dEle para nos guardar em todos os nossos caminhos.
E aquele a qual o Senhor ordena para que nos guarde é um exército celestial. É um exército que não falha. Não falha. Eu estava agora há pouco comentando ali com o irmão sobre este versículo. E eu estava falando, digo, olha, pode muito bem, se fosse o homem, ele mandar um outro homem que é mortal fazer isso aqui. E até chegar lá poderia acontecer algum imprevisto. Poderia acontecer algum acidente, poderia falhar. Mas esse exército que o Senhor ordena, que dá ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, é um exército infalível. Porque quem constituiu, quem criou, quem formou e quem ordena é o Todo-Poderoso. Amém? Que nós possamos guardar este versículo em nosso coração. Porque o Senhor diz que Ele dá ordem aos seus anjos. É um exército celestial. É um exército que foi ordenado, criado pelo poder daquele que tudo pode. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saio da Igreja de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou louvar um louvor conhecido da igreja. E se costumo louvar em ritmo de corinho. Como a bateria aqui, glória a Deus, né? Vamos lá aproveitar o ministério do irmão neste lugar. Aleluia, Deus. Santo e exaltado é o teu nome. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia! Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que é prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir,
pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vinda foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Num dia lindo, ao beijo eu encontrar, oh glória, a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vinda foi um exemplo de amor. Por isso cantamos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, oh glória, Ele virá. Aleluia, Jesus. Em só propósito, em só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, Deus, Tu és santo. É pentecostal, meus irmãos, é pentecostal. Amém? Vamos chamar agora a irmã Maria para estar orando pelas ofertas e dízimo da casa do Senhor, amém? Glória a Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estender nossas mãos para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, mais uma vez para te agradecer, Jesus. Senhor, nós só temos que te agradecer a cada dia, Pai. E também, Senhor, entregar os dízimos e a oferta da tua casa, Pai. Que o Senhor venha a cada dia derramar bênção, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar abrindo portas, Senhor Deus, principalmente para aquelas pessoas, Pai, que estão precisando neste momento, Pai. E que o Senhor venha multiplicar na vida de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Multiplica, Senhor, as bênçãos na vida do teu filho, Pai. Não deixa vir faltar nada, Senhor Deus, nos celeiros dos teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos e em teu nome te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá para o nosso estudo. Antes da gente começar o nosso estudo, eu queria dar aqui rapidamente dois grandes avisos. Eu vou antecipar esse aviso pela questão que você já sabe, quando eu começo a gente a estudar a Bíblia, a gente acaba esquecendo lá na parte final. Nesse final de semana, nós não podemos esquecer do nosso seminário da busca do Espírito Santo. Vai acontecer na sexta, no sábado e no domingo. E aí eu até convoco a igreja, aos irmãos como todo, a priorizar esses 3 dias que estão vindo. Amém? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Nós estamos orando, né, em propósito por esta causa. E aí eu já até digo para a irmã Alzilene, que está na direção da consagração aqui da sede, e também a missionária Mary, juntamente com a nossa irmã Marenilde, para estarem amanhã apresentando, né, de uma forma até especial, este evento de sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque tanto os nossos irmãos da sede, quanto os nossos irmãos do Polo Coroadinho,
eles vão estar participando, né? E a gente está vendo a possibilidade de trazerem eles, né, os que vão querer participar, para estarem aqui pelo menos os 2 dias, tanto na sexta quanto também no domingo, tá certo? E aí eu já peço para a igreja estar em oração. Por quê? Tanto sexta, quanto sábado, quanto domingo, às 6 horas da manhã, eu estarei aqui com a pastora, tá certo? De 6 até 10 horas. Nós vamos estar aqui na igreja em oração e também recebendo os irmãos que vão estar em oração. Então, se você, pastor, eu vou tirar 10 minutos para me orar na igreja, tirar 30 minutos, 40 minutos para me ir rapidinho lá na igreja e orar. A igreja vai estar aberta aqui para oração específica. Nós estaremos buscando, irmãos, a presença do Espírito Santo para que o Espírito Santo batize os irmãos. Porque tem muitos irmãos que ainda não são batizados e que às vezes ele tem um desejo. Mas eu sempre digo uma coisa: você nunca vai querer alguém na sua vida que você não conheça. Você não quer alguém desconhecido em sua vida, quer? Eu não quero ninguém desconhecido em minha vida. Então, para que haja o batismo, a gente precisa primeiro conhecer quem é o Espírito Santo. E aí, nas 3 noites decorrentes que ainda virão, nós estaremos aqui conhecendo Ele, para que no último dia, que é o culto de Santa Ceia, a gente faz aquele clamor, tá bom? E aí vai estar bem no finalzinho, no domingo, vai estar conosco a banda Renúncia, que é uma banda pentecostal que eles tocam corinho de fogo. E aí nós vamos estar fazendo aquele último dia. Pastor, vai ficar aquele reboliço danado? Você já sabe como é que eu sou. Não vai ficar nada disso. Nós vamos pedir para o Espírito Santo batizar os irmãos dentro do consciente, para que ninguém aqui saia quebrando nada que não precisa disso. É se batizar no Espírito Santo, mas ser batizado com consciência do que está fazendo, amém? E segundo aviso, importante, amados, quem ainda não doou a sua cesta básica, aproveite a oportunidade, né? Nós estaremos até o dia 20, e olha que bênção, vamos chegar a 100 cesta básica, vamos chegar. Nós já estamos a caminho de lá. Quando eu colocar lá no grupo da igreja, vocês vão até se surpreender. Pastor, como é que pode um negócio desse aqui? É Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O tema central é os sinais da volta de Jesus. Nós vamos começar hoje esse tema. E vamos trabalhar durante as 4 sexta-feiras que estão ainda por vir acerca desse tema. Os sinais da volta de Jesus. E aí, como subtema ou como lição 1, nós temos o esfriamento espiritual. Nós vamos trabalhar hoje com esse tema, o esfriamento espiritual. E aí eu vou pedir para que os irmãos possam abrir em 2 textos. Primeiro eu quero que vocês abram Mateus 24, 12 e também Lucas capítulo 8, versículo 12. Anotem o texto e a gente faz a leitura. Mateus 24, 12 e Lucas 8, versículo também 12. Amém? Então vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 12. Ok? Olha o que ele diz. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Pegue a sua Bíblia e grifem a palavra esfriar, ou esfriará, como está o termo de algumas Bíblias. Grifem aí, grifou? Agora vamos para Lucas, capítulo 8, versículo 12. 8, 12. Essa palavra é muito conhecida. O versículo 12, ele diz assim: aos que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Pronto. Nós vamos iniciar dando esses 2 pontos como início desse estudo. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre a questão da volta de Jesus, a primeira imagem que vem logo, de imediato, é a questão do livro de Mateus, no capítulo 24, que é o fundamento dessa base em si da questão da volta de Jesus. Só que a partir de hoje nós trabalharemos com temas específicos
que vão fazer com que haja um despertamento e um preparo espiritual para a igreja que vai ser arrebatada. E quando eu falo que a igreja vai ser arrebatada, eu não estou mencionando apenas esse corpo físico aqui. Eu estou mencionando a igreja que há dentro de você. É isso que eu quero falar, tá certo? Amém? Mas aí quando a gente vê a questão dos sinais do capítulo 24, versículo 12, é nítido que para alguns teólogos e que trabalham acerca dos sinais da volta de Jesus, eles garantem e afirmam que o capítulo 24 talvez não seriam decorrentes a um fato que poderia acontecer futuramente. Eles garantem que, na verdade, quando Cristo trata acerca desses sinais, eram sinais que eram vistos, porém, era um aumento ainda na época de Jesus. E aí, claro, quando você pega todos esses sinais, você vai se deparando com uma possibilidade de aumento de tudo isso, mas você vai trabalhando com um aumento generalizado dentro da igreja, com tudo isso daqui que estava acontecendo. E aí um dos sinais a gente vê o quê? O esfriamento espiritual. Mas aí eu gostaria de me comunicar com todo mundo e gostaria de perguntar logo para a missionária Meire o que é um esfriamento espiritual. É a morte. Tá bom? É um crente morto. É uma pessoa morta espiritualmente. Né? Diaconisa. Não lê mais a Bíblia, já não tem mais interesse, né? Já é o início, né? Pronto. Sim. Pronto. Eu vou parar bem aqui, porque eu sei que nós vamos responder isso aqui de uma forma mais prática. Olha só o que é esfriamento. Muitas pessoas confundem esfriamento espiritual com apostasia e falta de fé. E não é isso. Apostasia e falta de fé são duas coisas distintas do esfriamento espiritual. Porque, na verdade, o esfriamento se trata de perda do primeiro amor. Então, uma pessoa que está no esfriamento espiritual ou nessa condição, ela perdeu completamente o primeiro amor. E é interessante que no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo de número 4 e 5, nós observamos que quando Deus estava tratando com uma de suas igrejas, e eu gostaria até que vocês abrissem rapidamente, no capítulo 2, do livro de Apocalipse, no versículo 4 e 5, ele vai tratar com a igreja de Éfeso. E ele diz assim: contra você, porém, tenho visto isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha só, essa expressão do esfriamento espiritual, ela é uma acomodação que ela precisa ser revista em todos os sentidos. E aí a missionária quanto a diaconisa utilizaram praticamente o mesmo termo. É uma morte espiritual, é uma falta de interesse na busca pelas coisas espirituais. Mas eu vou muito mais longe do que isso. Se trata de uma enfermidade. Se trata de uma doença que precisa ser curada e que precisa ser observada. E eu gostaria que vocês anotassem os sintomas dessa doença. Vamos ver quais são os sintomas. Anotem, porque o caso é sério. Botem, os sintomas precisam de cuidado. Eles são: os sintomas precisam de cuidado. Eles são, 2 pontos. Primeiro, perda do interesse pela vida devocional. Perda do interesse pela vida devocional. Segundo, perda de interesse
pela salvação de vidas. Perda de interesse pela salvação de vidas. Terceiro, desinteresse pela obra missionária. Quarto sintoma, abandono da comunhão fraternal com os irmãos. Abandono da comunhão fraternal com os irmãos. Quinto sintoma, excessivo interesse pelas coisas mundanas. Excessivo interesse pelas coisas mundanas. Sexto, aguçado o espírito materialista. Aguçado o espírito materialista. Sétimo, desmotivação com as coisas espirituais. Oitavo, convivência pacífica com o pecado, entre aspas, futilidade. Convivência pacífica com o pecado, entre aspas, futilidade. Eu vou explicar um a um, detalhado. Convivência pacífica com o pecado, entre aspas, futilidade. E por último, constantes críticas aos trabalhos da igreja. Constantes críticas aos trabalhos da igreja. Ok? Pronto. Ok, gente? Olha só, se a gente trabalhar com o esfriamento como uma doença, nós vamos começar a querer tratar a nós e a querer tratar o nosso irmão quando ele tiver um desses sintomas. Eu estou frisando aqui apenas os sintomas mais precisos para nós identificarmos quando alguém está esfriado espiritualmente. E aí nós colocamos uma das partes principais, por exemplo, a perda do interesse pela vida devocional. Ele já não tem mais interesse com a leitura da palavra, ele já não tem mais interesse em conversar com Deus, ele já não tem mais um interesse de manter aceso a chama da busca pelo Espírito Santo. E quando houver esse desinteresse da nossa parte, nós já estamos morrendo espiritualmente. Eu sempre digo algo importante: ninguém cai de paraquedas num pecado de uma hora para outra. Existe um começo. E quando nós observamos os começos, possivelmente nós trataremos isso. É igual uma pessoa com câncer. Por exemplo, uma pessoa com câncer, quando ela descobre bem no início da doença, o que o médico diz para ela? Olha, isso pode ser revertível. Dá para tratar isso aqui. Nós vamos entrar num tratamento para que isso daqui ocasione uma cura definitiva. Não é isso, amados? Olha só, segunda coisa, ele já não tem mais prazer pela salvação de vidas. Uma pessoa morta espiritualmente, ele já não tem mais interesse pela obra missionária. Pior ainda, ele já abandona de vez a comunhão com a igreja. Ele já não quer mais se tornar tão participativo nas obras sociais, na comunidade, na obra de dentro. Ok? Ou seja,
ele já está muito mais do lado do mundo do que do lado da igreja. Presta atenção, isso aqui é sintoma. E muita gente estará assim. Ele já começa a ter um espírito apenas materialista. Ele já não quer mais saber daquilo que é espiritual. Ele já diz, não, tudo para mim é material. E nada contra, mas por favor, entenda, tudo tem exatamente o seu tempo. Tem um tempo que a gente precisa ter para as nossas coisas pessoais, e tem um tempo que é preciso você ter para as coisas espirituais. Deus nunca proibiu ninguém de conquistar as suas coisas terrenas, mas as coisas terrenas não podem ser senhor do seu tempo. Então, quando o materialista ou material está consumindo a nossa vida espiritual, é hora de rever. É hora de parar e é hora de começar a mudar este plano de vida. Uma pessoa morta espiritual, ela está desmotivada pelas coisas espirituais. Tudo na igreja é uma questão de quê? De crítica. Mas eu não concordo com isso, eu não concordo assim, eu não concordo assado. Mas ele não faz, porque ele está desmotivado. E pior ainda do que tudo isso que eu falei, ele tem uma convivência pacífica com o pecado. O que é isso, pastor? Ele tem uma convivência normal com aquilo que é fútil, com aquilo que não vai resultar em nada para o crescimento espiritual dele. Ele começa a ver que tudo é exatamente comum. E quando as pessoas olham o pecado como algo comum, elas já estão no esfriamento espiritual. Elas já não vê mais erro, elas já não vê mais defeito. Elas começam a ver como tudo fosse naturalmente. Não tem nada a ver, pronto. E isso já é um sintoma de alguém que está morto. E constantes críticas. Esse aqui eu não preciso nem falar, porque as pessoas que mais criticam são as que menos fazem. E eu sempre digo uma coisa muito interessante: nós não precisamos de pessoas que criticam a gente, já basta o mundo. Os crentes precisam se ajudar. Eu vou falar algo aqui particular. Eu ouvi ontem, e eu vou continuar esse estudo, tá certo? Eu vi ontem. Nós temos um vizinho próximo aqui da nossa igreja. E ontem, só quem já tinha chegado no ensaio foi a irmã Graça. Ela ainda pegou ainda metade da conversa que eu tinha com ele. Ele disse assim: pastor, ele não é crente, ele é ímpio. Por que as igrejas não se juntam em prol de um ideal? Ele disse assim: olha, eu vejo tantas igrejas, e ele disse que ele não concorda com isso. Ele disse: olha, eu vejo tantas igrejas grandes que menosprezam as pequenas, e eles vão para o mesmo céu, eles pregam o mesmo Jesus, mas de um Jesus que é desconhecido por nós que lemos a Bíblia. Aquilo me chocou. E eu falei para ele, eu disse: olha, nós estamos com um projeto na nossa igreja, numa arrecadação de alimentos. E ele disse assim: olha, coisa que eu acho bonito, mas eu acho que vocês vivem muito nessa divisão. Ele perguntou para mim aonde eu iria fazer essa ação. Eu disse para ele aonde a gente ia fazer essa ação. Ele disse assim: quer ver uma coisa? Você vai fazer essa ação com a igreja sua, mas o próprio pastor de lá vai te criticar. E eu comecei a perceber, diante do que ele falou, que na verdade essa questão das críticas aos trabalhos da igreja, ele não vem de fora, ele vem de dentro. A falta de unidade, a falta da compreensão do reino, está fazendo com que as pessoas que servem a Deus estejam tão afastadas uma da outra, quando na verdade é o mesmo ideal. Nós estamos pregando a mesma palavra, o mesmo Cristo, o mesmo céu, é a mesma ideia, ainda que tenhamos interpretações acerca da Bíblia diferentes, mas é o mesmo Cristo, é a mesma Bíblia. Por que nós estamos tão afastados um do outro? E eu fiquei analisando, e eu tenho algumas versões bíblicas que eu quero que a gente leia. Salmos de número 42, 5.
Vocês vão entender, gente. Agora que eu estou começando ainda no começo do estudo, para a gente compreender melhor. Salmos 42, 5. O que o salmista Davi disse? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O que ele diz? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Agora vai lá para o Salmo 46, versos 10. E 6, versos 10. O que ele diz? Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Olha só. 2 salmos, que se a gente prestar bem atenção, nós vamos começar a trabalhar a partir dessa noite, com essa questão desse esfriamento, que foi notório na vida de Davi, como muitos outros homens da Bíblia, e que nós precisamos ter cuidado, primeiro, porque ele é um sintoma de uma morte espiritual e de um desequilíbrio emocional. Quando nós falamos de esfriamento, nós estamos falando que quem vai sentir esse esfriamento primeiro é a nossa alma. Porque o salmista Davi, ele se pergunta para si mesmo: por que está batido a minha alma? Eu não sei se vocês se lembram, uma das vezes que eu estava falando sobre o pecado, eu disse: olha, o homem é feito de 3 partes essenciais. E eu disse: o homem é feito de alma, o homem é feito de espírito e o homem é feito de matéria, corpo. Mas o que pode ser salvo é a alma do homem, porque o espírito é apenas o sopro de vida que Deus dá para o homem sobreviver nesta terra. Ou seja, o que Deus mais está preocupado é com a nossa alma. A nossa alma não pode estar abatida, a nossa alma não pode estar entristecida, porque quando ela está assim, o nosso corpo sofre as piores reações possíveis. Em um texto bíblico, a Bíblia menciona isso e diz assim: a boca fala apenas daquilo que o coração está cheio. Segura. Não confunda esfriamento com passagem de tristeza. Não é isso. Eu vou lhe explicar por quê. Eu estava em casa hoje, eu passei hoje amanhã, eu resolvi passar hoje manhã e tarde, dia todo, estudando isso aqui. E eu tenho alguns livros que são livros de psicologia cristã, que é pastoral, né? E a psicologia cristã, ela admite que uma pessoa, quando ela está entristecida por um momento, ela não está sofrendo uma pressão psicológica que vai levar ela a uma depressão. Ela está sofrendo uma fase. E você vai entender porque eu quero dizer isso aqui para vocês. Vocês se lembram de Elias? Lembra de Elias? Quando Elias vai lá para a caverna, que ele está procurando se refugiar, ele vai para o monte Horebe. Depois do monte Horebe, ele parte para a caverna, aonde ele vai se esconder por um momento. Só que no caminho, você vai entender por que eu estou dizendo sobre isso daqui. Só que no caminho em que ele vai, o que acontece? Acontece um tempo de esfriamento espiritual. Ele olha para si e diz assim: Senhor, será que eu sou melhor do que os meus antepassados? Eu sou o único que estou no meio ainda sobrevivente. E mal ele sabia que Deus estava guardando 400, utilizando de Obadias, que estava cuidando na mesma caverna, que daqui a pouco ele vai cuidar também de Elias. Ele estava sofrendo um período, um momento de tristeza, que não era uma tristeza prolongada, era momento. Que eu preciso explicar isso aqui. Esfriamento espiritual é um aprofundamento de um período extenso, que não é de uma fase.
como Elias estava passando. Porque às vezes, por exemplo, se eu perguntasse aqui para as irmãs, o seu dia hoje não foi de luta? Foi. Não foi? Foi. Essa semana agora não está sendo de muita luta? Tá. Tá caindo dinheiro no teu bolso? Tá não. E os raros que estão caindo é para pagar muita conta. Agora eu pergunto para você, quando você entra dentro da igreja, que você está entristecido, não é apenas um momento? Quando você volta para casa, você recebe aquela palavra, o louvor na hora do culto fala com você, você volta para casa e você diz assim, mas cadê a tristeza que eu entrei naquele culto? Ou seja, não confunda um momento de tristeza com o esfriamento espiritual, que é algo mais profundo, que é algo mais extenso. Porque o que Elias viveu naquele momento, nós chamamos de pressão psicológica. Ele se questiona diante de uma situação. O esfriamento espiritual faz com que eu não questione mais, faz com que eu me deparo com a possibilidade de achar que tudo está normal e comum. Você pode ver. Pergunte para alguém que está frio espiritualmente e diz assim, vamos na igreja, o que ele diz? Eu assisto o culto aqui em casa, online. Mesma coisa. Tudo para ele é como? Natural. Comum. Agora veja, por que eu estou mencionando isso aqui para você? Para que você aprenda. É que você não pode olhar para o irmão que está do seu lado, que ele está passando por uma fase que não é um período, ok? Porque período é longo, é extenso. Você não pode olhar para ele e fazer uma autoanálise dele pelo momento que ele está vivendo. Porque às vezes a gente diz assim, oh meu Deus, aquele irmão ali hoje, ele está tão assim, né? Eu acho que ele está frio espiritualmente. Não é isso. É que as reações psicológicas, sejam elas emocionais ou até mesmo físicas, está levando ele a viver um lado oculto da vida dele, que ele ainda não tinha vivido. E que isso está muito ligado às circunstâncias que nós vivemos na nossa vida. Pronto. Sabe, né? Pronto. Sim, da pessoa. Pronto. 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 Com depressão. Pronto. Interessante isso aqui. A senhora demorou quanto tempo para ser liberta da depressão? Eu passei 2 anos. 2 anos. Pronto. Foi um período longo, extenso, né? Extenso. E a senhora foi buscar tratamento em relação a isso, né? Claro, as altas ajudas, né? Foi muito importante. Agora veja como a Bíblia, ela se confirma com tanta propriedade. Abra aí 2 Coríntios. Gente, eu só trouxe a Bíblia para vocês aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 25 ao 28. Isso que Paulo passou, olha o que ele diz. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, olha o que ele diz, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Espera aí, olha para cá. Paulo tinha possibilidade de entrar no período de esfriamento espiritual.
eu não consigo entender, no meu mais sincero pensamento, analisando esse texto, como esse homem pode dizer que a preocupação dele, depois de tudo aquilo, ou durante tudo aquilo, ainda continuava sendo na igreja. Se ele sofreu perseguições, se ele sofreu naufrágios, se ele sofreu intervenções nas circunstâncias, mas ainda assim, o que é que ele diz? Nada disso abalou a minha vida espiritual. Agora, detalhe, é que ele sofre um momento aqui, que está aí na sua Bíblia. Ele sofre um momento. O que é que ele diz? Ele teve uma luta interna. O que é isso, pastor? A luta dele estava... Gente, só Deus sabe como você chegou até aqui. Só Deus sabe como começou esse mês de outubro para a sua vida. Só Deus sabe como está difícil carregar ainda o Evangelho dentro de você e você ter que renunciar às suas vontades pela vontade suprema da sua vida espiritual. Só Deus sabe. E eu estou dizendo isso porque eu acompanho diariamente a vida dos nossos irmãos. Chegam para mim situações, problemas, e eu acompanho e eu vejo, meu Deus, quanto vale a pena a gente olhar para o irmão e dizer assim: irmão, ainda que você está tentando e parece que está difícil, a única coisa que nós precisamos dizer para o nosso irmão é assim, ó: guarda a tua fé no Senhor. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, você precisa manter o equilíbrio da sua vida espiritual. É isso aqui que eu amei, isso aqui. Sabe por quê? Paulo teve até rejeições de dentro, mas ele não abandonou a sua vida espiritual. Pronto. Quer ver uma coisa interessante, missionária? E aos irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão em casa. Uma coisa muito interessante aí. A preocupação de Paulo, quando ele... E eu falei isso aqui segunda-feira lá no Corodinho. A preocupação de Paulo quanto acerca da consagração dos irmãos, Paulo menciona isso na carta de 2 Timóteo, e ele diz assim, que era para os líderes terem cuidado em consagrar alguém muito novo na fé, ou seja, novo convertido, porque ele poderia cair na tentação. Aí eu vejo como é importante isso. Ao decorrer que a senhora foi passando na sua vida, hoje a senhora está na idade que chegou, né, no tempo que chegou, e a gente está caminhando para isso também. Pronto, a senhora entendeu? Ou seja, tudo que a senhora passou fez com que a senhora criasse um equilíbrio tão grande que hoje, tudo que vai acontecendo, a senhora já sabe que é proveniente daquilo que a senhora está fazendo para Deus. Então isso já não abala mais a senhora. Mas um novo convertido, uma pessoa que está entrando agora, uma pessoa que não sabe, por isso que talvez a maior responsabilidade, missionária mesmo, está na liderança da igreja. Porque hoje, e eu estava hoje mesmo em casa, de repente eu estava estudando daqui, cai o hino de Marcos Antônio, pregadores de rosa, prega os espinhos também. E eu fiquei analisando quanto a responsabilidade de nós pastores, né, nós missionários, né, aqueles que pregam a palavra, de levar a palavra genuína e dizer para o irmão que ele tem que estar pronto para sofrer pelo evangelho, porque daqui em diante, ou ele vai sofrer pelo aquilo que ele preza, ou ele vai desistir pelo aquilo que ele nunca acreditou, pelo aquilo que ele nunca foi tocado. Porque tem pessoas que eles conhecem a Jesus, mas eles nunca tiveram um encontro com a Bíblia que eles carregam. Eles sabem quem é Jesus pelo aquilo que eles souberam de alguém, mas eles não têm experiência. E eu digo isso aqui com muita firmeza: o que fez Paulo, o que faz a senhora, o que faz os demais, ou o que faz a gente permanecer olhando para Jesus, é justamente essa consolidação da nossa estrutura espiritual. Você acha que Elias, você acha que Jó, Davi, o próprio Jesus, que passa por isso tudo que nós vivemos hoje, você acha que se eles não tivessem uma estrutura espiritual equilibrada, você acha que eles aguentariam essa pressão? Não aguentariam, queridos. Não aguentariam. Eu vou abordar isso aqui rapidamente, e a gente vai já entrar daqui a pouco nos alimentos de Satanás. Não quer que ele se alimenta através desse esfriamento. Nós vamos já entrar aqui. Mas antes eu queria mencionar algo. Você sabe que Jesus teve dois lados da vida, não sabe?
Sabe disso? A vida de Jesus foi rodeado de pessoas, mas teve um momento também que Jesus esteve sozinho. Essa semana agora eu ministrei aqui lá no Facebook, coloquei lá, me expressei com esse texto. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu não sei lidar com a ausência, porque a ausência dói. Aprenda. No mesmo livro de Eclesiastes, no 3, no versículo 8, ele diz assim, ó: há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Ou seja, é bom para mim ter gente e é bom para mim se afastar também. Tem pessoas tóxicas demais, que não podem estar perto de nós, porque elas confundem a nossa fé, elas confundem a nossa crença, elas esfriam o Espírito Santo dentro de nós, pelas palavras, pelo gesto, pelas ações. E aí eu entendo por que Jesus disse assim. E lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, o próprio Salomão que escreve, o capítulo 3, escreve dizendo assim: não é bom que o homem esteja só, porque vindo a cair, quem o levantará? Aí ele fala de companhia, de pessoas que têm a mesma finalidade e o mesmo objetivo. Você sabia que para tudo nessa vida, se você não souber a pessoa que você vai escolher, você pode morrer espiritualmente? Por exemplo, as meninas aí que estão fazendo faculdade, vocês não sabem escolher bem as amizades de vocês lá na própria faculdade, quando vocês estão dentro delas, estudando? Porque tem gente lá que senta lá, mas que não tem o interesse. É o famoso filhinho de papaizinho, que ele sabe que se ele for reprovado naquela cadeira, ele poderá pagar e obter a cadeira de volta. Então ele não tem interesse com aquilo. Tem dois tipos de lado de pessoas. E às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que não têm o mesmo ideal. É preciso reciclar nossas amizades. E o próprio Jesus fez isso em diversas passagens bíblicas. Teve um momento que ele teve que sair, orar sozinho e, a ausência de pessoas não significa dizer que o problema está em você. É que talvez o tempo está resultando em você conversar com Deus. Porque eu acho que a gente tem muita gente perto de nós, a gente esquece de conversar com o Pai. A gente já começa a conversar com as pessoas. Fulano, eu estou passando por isso. Não é verdade? Não tem gente assim? Eu, irmão, eu estou conversando. Meu irmão, eu estou passando por isso. Mas ele nunca conversou primeiro com Deus. Ele conversa com as pessoas. Então nós precisamos compreender isso aqui com muita maturidade. E talvez... Pode falar, meu filho. Ontem, eu fui na casa da minha mãe, Sim. e eu estava com ela sobre os problemas meus, e aí ela falou com o pastor, sei lá da onde, que ia orar por mim, né? Aí ela Sim. perguntou o que eu queria oração, aí ele foi e falou assim: tem uma pessoa saindo da tua vida, que é Deus que está colocando. Aí eu disse assim: Senhor, deve ser essa pessoa, e ele é meu melhor amigo. Certo. Tá? Só que a gente, quando é adulto, a gente acaba perdendo umas amizades, porque Correto. escondendo, né, essas situações, porque é família, o tempo dá pouco, né? Sim. Aí eu fiquei assim, o que acabou de falar, a gente tem que ter mais tempo com Deus, porque é exatamente depois da campanha, não sei o que, Sim. eu fiquei, rapaz, eu só estou tempo com Deus, eu não estou mais fazendo nada, não estou mais nem estudando direito. Aí eu fiquei me perguntando agora, será que é só Deus que eu preciso ter agora na minha vida, porque meus amigos não estão mais aí, não sei o que, é só mais família. E aí fica nessa situação, o que Deus quer pra gente às vezes, né? Sim. Eu posso te explicar isso vendo a minha vida? Posso? Eu vou botar o exemplo meu e da pastora. Ok? Antes da pastora casar comigo, ela tinha muitos amigos. Amigos masculino e feminino. Quanto também eu. Né? Só que depois que a gente casar, não é que você vai tirando os amigos. É que os amigos que tinham aquela linguagem de você solteiro já não te compreende mais essa tua linguagem. Eles começam a se afastar. Quando você é crente, que há o afastamento, você percebe que você sabe lidar com essa ausência, porque a ausência dessa pessoa não é que ela deixou de ser importante, aquela pessoa, é que é o tempo. E às vezes, irmão Tiago, eu posso até te dizer isso biblicamente, tá bom, meu filho? Biblicamente, a vida de Elias foi totalmente para Deus.
E Elias não teve nenhum tipo de dificuldade em compreender isso. Porque quando nós somos consagrados para Deus, a nossa linguagem é só com Ele. O mundo não entende mais a nossa linguagem. E esse período que tu está vivendo agora, eu posso te garantir isso aqui. E não você impor que tem que falar tão a verdade aqui para você. Esse período que está vivendo, Deus está requerendo de você esse a sós com Ele. Vai ter um período que tudo isso vai voltar de novo. Porque eu acho que todo mundo aqui sabe o que eu estou dizendo. Tem um período que tu está muito com as pessoas, tem outro período que parece que todo mundo some, e aí você vai viver as tuas lutas, as tuas provações, as tuas derrotas. E é só tu e Deus, você não entende por que fulano, por que ciclano, por que Bertano faltou, aí você começa a se questionar. Meu Deus, por que saiu, por que foi embora, aí você não entende. É porque Deus está dizendo para você, agora esse momento é só você e eu. E agora é o momento de ler a Bíblia, agora é o momento de buscar a Deus, agora é o momento de compreender a tua vida espiritual. E que isso não tem nada a ver com o afastamento das pessoas. Isso, é só uma nova fase, porque agora ele está, eu olho para ele, como para muitos, e eu vejo quanto ele está no início do leite, no início do conhecer, do estar com Deus, de ter experiências individuais com o próprio Deus, e que isso é importante, tá bom? E é interessante, irmão Tiago, que eu não vou ficar somente no que eu vou falar, tá bom? No que eu estou falando para ti. Mas em 2 Coríntios 12, versículo... eu vou ler aqui, eu vou pedir para a missionária Mary. Missionária, lê para mim aí o 10. É de 2 Coríntios 12, 10. E aí daqui a pouco eu vou voltar para outra versão. Isso. O que diz aí? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 6,12. Paulo diz, o período da imoralidade, Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar. Tá bom? Ou seja, nós estamos vivendo um período em que nós precisamos escolher o que é melhor para nossas vidas. O que não vai nos tirar da visão certa. Amém, queridos? Anotem aí. O alimento de Satanás diante do esfriamento espiritual. Vamos ver do que Satanás se alimenta diante desse esfriamento espiritual. Irmãos, todo mundo está entendendo? Todos? Estão compreendendo? Vamos lá? Letra A. Isso. O alimento de Satanás, 2 pontos. Vamos ver do que Satanás se alimenta em relação a esse esfriamento. Letra A, mundanismo. Anota e vem para cá. Você sabe o que é mundanismo? É o mundo enraizado dentro da igreja. Quer ver uma coisa? No particular, no texto bíblico, a palavra mundanismo significa sistema de valores de qualquer cultura que faz o pecado parecer normal e o correto parecer estranho. Esse é o mundanismo. E aí nós começamos a compreender que, na verdade, dentro da igreja nós precisamos combater 3 tipos de pessoas. E que a culpa desses 3 tipos de pessoas é exclusivamente do pastor. Primeiro tipo de pessoa, o falso convertido. Pastor, quem é o falso convertido? É aquele que acha que ele se converteu, quando na verdade ele está pressionando a Bíblia, ou ele está pressionando a igreja, ou ele está pressionando a Deus, até que aceitá-lo da forma que ele é. Então ele olha para Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor não me aceitar do jeito que eu sou, então eu não me converto. E tem gente na igreja assim.
olha, o pastor pregou aquilo, mas não foi para mim, porque eu me conheço, e eu sei que da forma que eu sirvo a Deus é a mais agradável. Porque ele acha que ele está certo. Ele acha que é o ideal. Só que Paulo disse uma coisa interessante. Vamos lá abrir a Bíblia? Vamos? Paulo, trabalhando sobre isso, Paulo, no livro de Romanos, escreve para nós, no capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Agora, olha a palavra, olha o termo que apareceu aí. Não se moldem. Na versão de vocês está o que aí? Não se conformeis. Olha só, moldem ou conformar está na mesma linguagem. Porque nós estamos falando de um espírito que está rodeando nossas igrejas para quererem tirar a visão da igreja. Eu vou falar isso aqui e eu botei aqui, tá certo? Eu botei aqui. Olha para cá, olha para cá. Nós não precisamos modernizar cultos para chamar pessoas. As nossas igrejas mudaram as suas finalidades. Há 20 anos atrás, porque nós estamos em 2021, há 20 anos atrás, os crentes que pregavam o evangelho tão puro e tão sincero, que eles diziam assim: para você subir ao céu, era se converter, transformar o seu modo de vida, não é verdade? Ter experiência com Deus e continuar fiel. Hoje não, é tudo permitido e um céu que não existe. E eu preciso prezar contra isso aqui, pregar contra isso, porque eu não serei culpado de uma igreja que não vive o evangelho correto. Eu não serei culpado. Para isso nós temos culto de ensino, para isso nós temos escola bíblica dominical, para isso nós temos cultos onde pregadores pregam aqui toda semana. Uma vida com Cristo é baseado em um plano de salvação e de transformação. Então eu não serei culpado de pessoas que estão com falso convertimento. Acho que se converteram quando na verdade nunca se converteram. E aí eu fico vendo os panos de fundo que os pastores utilizam. Não, irmão, é porque o meu interesse maior é pelos dízimos. O meu interesse maior é pelas ofertas. O que eu quero saber é do teu dízimo. Aonde está o teu dízimo? E eu estou falando aqui porque a nossa igreja, vocês sabem disso aqui. Eu nunca preguei dízimo. Eu não perco este tempo para pregar sobre dízimo. Porque para isso nós temos um culto de ensino que a gente pode trazer esse tema para discutir esse tema entre nós. Mas eu não preciso disso. Por quê? Porque quando a gente trabalha sobre o dízimo, me parece que o dízimo é mais importante do que quem está dizimando. E os valores estão invertidos, vocês sabem o que eu estou dizendo aqui. No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, quando Pedro está trabalhando acerca dos judeus para a igreja, e essa carta é uma carta específica, ele diz assim: nos últimos dias vão surgir falsos mestres, mas eles têm qualidades, eles têm características. Aliás, desculpa, qualidade não, características. Ele diz assim: amantes de si mesmo, presunçosos, querem mais o quê? O seu benefício próprio do que o benefício do rebanho. Por isso que é diferente, né? E eu já deixei bem claro: pastor, quando ele é pastor, ele não visa financeiro, porque ele sabe que Deus cuida dele, e eu sou prova viva disso. Eu nunca fiz aqui campanha para arrecadamento de dinheiro, porque nunca precisou, porque tudo que a gente compra, aqui Deus honra. Tudo que a gente tem aqui dentro da igreja é com dinheiro dos irmãos, e melhor ainda, sem ficar cobrando em público de nada. Mensalmente a gente paga a conta de tudinho. Eu louvo a Deus, isso está acontecendo nas duas igrejas.
tanto aqui como no Polo Coroadinho. Deus tem honrado, irmão, não tem deixado faltar mais um dia sequer com a parte financeira da obra de Deus. Aí como é que eu vejo os pastores? Não é verdade? A ovelha passou 15 dias sem vir à igreja. Quando ele manda a mensagem irmão, passou o dia da prestação de contas, seu nome não estava lá. Olha, tu acha que o interesse desse camarada é com a tua vida? É com a tua alma que ele quer? Quer nada. Ele quer saber do que você tem para entregar para a congregação. E eu estou falando aqui porque a característica e os culpados de transformarem pessoas falsas no evangelho é nossa culpa como pastores. E isso eu não tiro. E eu nunca me esqueço do que a irmã Aleluia falou uma certa feita acerca da nossa igreja. Ela disse assim: olha, não te preocupa com quem sai, não te preocupa com quem não fica. Tu te lembra que a nossa igreja é de Bíblia, e nem todo mundo gosta disso. E às vezes tem pastor que vai mudando o curso, né, da igreja, porque ele quer ganhar pessoas. Não, irmão, a igreja agora vai ser coach. Você pode ver, a visão do coach não é vida. A visão do coach é modernizar a igreja e mundanizar a igreja. E eu falo mesmo porque eu tenho coragem. São pessoas inconstantes. Não se faz crentes fortes. Não se faz pessoas estáveis na Bíblia. Se faz pessoas apenas rasas. Pessoas que qualquer coisa saem da igreja, não aguentam o rojão, né, do ministério, porque o ministério é sofredor, irmão. O ministério cobra. E eu digo para vocês que a nossa igreja está passando por isso agora ultimamente. Irmão, quando vai pegando em um, que vai pegando uma situação de um, vai pegando em outro. Aí quando a gente vê, já é 10 com a mesma situação. Eu estava vendo, nós estávamos na visita aqui, irmão, ontem. Terminamos de sair, irmã Ana recebe a ligação da avó dela, né? Com dando começo de AVC, não é isso? Dando começo de AVC. Mas aí, meu irmão, como é que é? Nós estávamos felizes ontem, irmão. Comendo salgados felizes. Aí, de repente, o diabo faz o quê, irmão? Era aí, que eu vou já tirar tudo essa felicidade tua aqui. Chegou muito feliz dentro da tua casa. Vendo? Aí, o diabo tenta e Deus vai lá e organiza. Já saiu, já está em casa. Está entendendo? E é isso que eu quero dizer para vocês. A nossa estrutura, ela é tão fortificada em Deus, irmão, que não é mais nada, nada abala. Irmão, olha, eu amo a igreja que eu pastoreio. Porque quando um coloca lá, irmão, ora por fulano, aí é mensagem atrás da outra. Irmão, nós vamos entrar em oração. Nós já estamos orando. E nós, irmão, daqui, quando dá 1 dia, 2 dias, o irmão manda mensagem. Meu irmão, deu certo. Já saiu, já chegou, já apareceu. Que Deus é Deus. Está aqui a diaconisa aqui, né? Como testemunha. Mandou a mensagem lá no grupo, foi ligeiro, irmão. Rodou por quase 4 cantos do Brasil. Não foi rapidinho. Irmão, já chegou, já está em casa. Ô, glória. O que é isso? A força de uma igreja que preza pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Outro tipo de pessoa que é culpa do pastor. Uma igreja contaminada. Eita, queridos. Pastor que aceita pecado em cima do púlpito tem convênio com ele. Agora, detalhe. Eu só deixo alguém subir aqui até Deus não me revelar. Porque Deus me revelando, irmão, é outra história. Eu já disse aqui para os irmãos. Tem uma coisa que é particular minha. A missionária até sabe o que eu vou dizer. Irmão, quando eu sonho com alguém pulando o muro, não dá outra. Aí revela, não dá nem uma semana revela. Eu digo, eita, meu pai. E detalhe, Deus comigo não é assim, ó. Mostra uma pessoa para ser outra, não é a pessoa mesmo. Sim. Sim, sim.
Amém? Então temos que ter muito cuidado com isso. Com o pecado, meus irmãos. O pecado é coisa terrível. Tá vendo? E uma igreja não pode, ela tem que ser sadia, ela não pode ser uma igreja de pecado. E terceiro e último, em relação ao mundanismo, que é culpa dos pastores dessa questão de valores, é crente vivendo de aparência. Crentes que vivem de aparência, eles são crentes ocultos. Eles guardam a sinceridade deles em relação à própria vida deles, a maneira como eles vivem, no escondido. Na nossa frente eles demonstram, aí maqueiam que é o crente, que é servo de Deus, que é santo. Mas por fora o que ele faz? Está no pecado da prostituição, está no pecado do adultério. Né? E desses daí, ó, tem muitos. Os ocultos estão adaptados ao mundo moderno. Os líderes, despreocupados com a alma, promovem renda e promoção, comercializando a salvação. Esses daí que me ouçam. Jesus vai pegar tudinho. É o famoso pão e circo, como diz a pastora Jane. É aqueles que querem fazer da igreja um circo e entregam o pão, que é o quê? A libertinagem. Faça o que tu quer na igreja, apenas entrega o teu dízimo e nós estamos resolvidos. Para esse, Jesus tem juízo. Segundo alimento que o diabo utiliza: legalismo. Eita, querido, dentro da igreja está cheio. O legalismo não tem nada a ver com a questão da autopromoção do pecado. O legalismo está muito mais voltado à questão da resistência ao crescimento. Pessoas legalistas, elas não têm a doçura do Espírito Santo para entender o processo de todos. Eles sempre querem ser os maiorais. Eles não querem deixar espaço para os outros. E quando eles veem alguém crescendo, eles querem puxar o tapete e empurrá-los e colocar na mente do pastor que não se deve dar oportunidade, porque fulano é ciclano libertano, é assim, assado. Quem somos nós, que um dia já fomos tratados da mesma forma? Um dia alguém já deu crédito para a gente quando a gente era desacreditado pelo mundo. E aí quando a gente vê alguém chegando na igreja e crescendo espiritualmente, aqueles que são legalistas, eles alegam qualquer tipo de coisa, menos que o irmão tenha oportunidade para crescer. Isso é forte. Porque muitos ainda estão operando dentro da igreja. E detalhe, missionária, detalhe igreja também. E detalhe, estão manipulando a mente do pastor. E pastor que não tem ideia própria, ele é levado pelo grupo. Pastor tem que ter postura. Ele chega aqui, eu sempre digo isso aqui, eu preciso que vocês entendam, ok? Vamos compreender isso aqui. A minha vida pessoal, daqui da porta para lá, é minha. Então, por exemplo, às vezes o irmão, pode... o pastor colocou lá no status dele, ele lanchando com uma irmã. Olha, é só do grupo dele. Não, é particular dele. Se fosse algo coletivo, ele tinha chamado todos, e aí sim, é que eu digo. Porque às vezes tem pessoas que confundem isso, eles não entendem. O pastor tem uma particularidade lá fora que é dele, como você também tem. Então às vezes o pastor vai lanchar com uma pessoa, E às vezes a gente, irmão, por isso que eu digo, o julgador nunca compreende ninguém, ele só julga. Irmão, se você compreender que às vezes o pastor está levando aquela ovelha para sair um pouco, porque ele precisa conversar, talvez a gente resolva o problema desse ciúme doentio que a gente tem por ele pastor. É porque é doentio mesmo. Porque tem pessoas que estão agarradas com o pastor, que se vê com outra pessoa lanchando. Olha aí, não me convidou. Eu não estou lá. Já se sente rejeitada. Pelo amor de Deus, minha gente. O pastor é pastor de todos. E pela necessidade, ele pode levar qualquer pessoa para conversar, para dialogar pelo um problema que está acontecendo. Amém? Que é importante isso, que às vezes tem ovelhas que é assim, tá vendo? Aí, opa, pode falar. Nós já estamos a caminho.
Olha aí, a diaconisa sofreu, ó. Sim. A Tatiana, ou seja, sem ser a pastora. Sim. 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 É as irmãs enlouquecidas. As bobinhas. Olha. Bobagem isso aí. Tá certo. Tá certo. Não tire a opinião dela, como eu também tenho. Vendo? E aqui, meus irmãos, todo mundo aqui, ó, todo mundo, meus irmãos, vocês são meus irmãos em Cristo. Que às vezes tem pessoas que é assim, né? Eu estou falando, irmão, porque tem. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Vou ligar. Irmão, que ele não compreende isso. Ah, o pastor é só com A. Ah, o pastor é só com B. Ah, o pastor é só com C. Eu. Só, por acaso eu sou ovelha negra? Olha, irmão, tu sabia que tem gente que deixa. Tu sabia que tem gente que deixa de dizimar por causa disso? Ah, é? Então tá bom, eu vou deixar de dizimar. Meu dízimo, ele. Meu irmão, tira isso da tua mente, meu irmão. Cada semana, cada mês, quando o negócio financeiro está bom, a gente leva alguém para lanchar. Nunca foi chamada? Não diga isso. Não diga isso na frente desse rebanho, porque eu vou logo lhe dizer uma coabinha aqui. Eu vou logo lhe dizer que eu também não fico por baixo, não. Teve um dia, né, irmã Marinilde? Só se lembra? Naquele dia, eu disse assim, eu vou levar a missionária Miri. Mas ela não veio. Aí não deu para levar ela. É, né? Sabe por quê, irmão? Você está vendo essa missionária aqui? Você está vendo? Até data de aniversário ela não fala para a gente. Que ela não gosta. Mas ela faz esse ano ou no outro ano agora? Já passou. Mas no outro ano, minha gente, nós vamos fazer uma festa. Ô, glória! Já tem a data. Ah, mas a senhora não vai me deixar. Nunca. Minha irmã, a senhora está pensando que eu não sei onde é a sua casa. Missionária, amiga. Vamos voltar para cá para a gente terminar. Olha, além de pessoas legalistas, mundanistas, tem pessoas melancólicas. Pastor, que pessoas é? Olha daqui, gente, aqui é forte demais. Ô, glória! Tá vendo? Ó, as pessoas melancólicas são pessoas que elas são caracterizadas por uma profunda tristeza. E essas pessoas, elas não sentem prazer em nada. São pessoas que, por exemplo, se tiver um grupinho na igreja rindo, elas pensam que é para elas. São as famosas pessoas não me tocam. Se tiver uma pregação, é para mim. Se tiver uma conversa, estão jogando, estão falando mal, é de mim. Você sabia, a senhora vai falar, missionária, rapidão. Mas você sabia que tem pessoas, irmãos, que eles criam autoimagem de onde nunca existiu. Por exemplo, tem uma irmã conversando com uma outra e está dentro da igreja. Ela olha para a irmã porque é normal o nosso olhar para qualquer um. Você sabia que tem irmã melancólica em relação a isso, que ela já se define como meio da conversa? Estão falando de mim, porque ela me olhou ainda agora, irmã. Né? Sou pessoa problemática. Fala aí, missionária. Ia dizer isso, né? Uma doença, né?
Uma doença. E aí, amados, o alimento de Satanás, como quarto, é o desapontamento. Pastor, o que é isso? Vamos agora encerrar, vamos para o encerramento. O que é isso, pastor? São pessoas que os desejos delas não são alcançados, as expectativas delas são frustradas, as decepções emocionais são grandes e os projetos delas não são concluídos. Essas pessoas estão desapontadas. São pessoas que começam a culpar a igreja pelos resultados não alcançados lá fora. Amém? Eu posso dizer algo para vocês aqui, para a gente encerrar? Posso? Você pode fazer uma oração, a mais sincera que for, por alguém. Mas se Deus fizer a vontade dEle, é a vontade dEle. Eu já orei por gente para Deus curar e Deus não curou. Eu já orei por gente para Deus salvar e Deus não salvou. Quando eu digo Deus não salvou, não é que eu estou presumindo que essas pessoas morreram sem Cristo. Estão no inferno. Estou presumindo que elas morreram sem Jesus. Eu já orei por situações que nunca se resolveram. E que eu compreendi também um tempo de Deus em minha vida. Porque nem tudo que tu pede, tu recebe. E às vezes a gente utiliza aquele texto de Mateus, erradamente, diz assim: pedi, dá-se-vos-á. Nem tudo que você pede, você recebe. E tem crente que precisa compreender isso. E aí ele fica se frustrando. Detalhe, amados, não coloque expectativa em pessoas. Por exemplo, é igual esse seminário que está vindo, né? Aí a pessoa começa a criar expectativa. Meu Deus, eu vou ser batizado. Eu vou ser. Deixa fluir naturalmente. Por quê? Se você colocar muita expectativa, pode não acontecer, você se frustrar. Então deixa fluir naturalmente. Senhor, eu vou lá para me estudar o Espírito Santo. Se Ele me batizar, amém. Se Ele me batizar também, eu tenho Ele do mesmo jeito. Porque Ele já mora dentro de nós. Né? Então, às vezes é necessário que a gente não coloque muita expectativa. Cuidado com a questão das decepções emocionais. Cuidado com os projetos que não se concluam. Então, por isso, estudem. Corre atrás. E o que não der, não deu. Porque tem muita gente aí que está sofrendo. Mas está sofrendo demais emocionalmente. Porque ele fica naquela expectativa. Meu Deus, vai dar certo. Aí não deu, pronto. Meu Deus, acabou o mundo. É uma menina? É, uma jovem, conheço. E aí, certa vez, ela foi numa igreja e, assim, porque como ela é muito de revelação, sim, né? A pregação toda dela é de revelação. Essa igreja, foi muita gente para essa igreja só para ver ela. Revelar algo, né? Sim. Que ela estava esperando. E aí o curso começou, ela pregou e não teve revelação nenhuma. Aí o pastor da igreja perguntou: o que está acontecendo? Por que não teve nenhuma revelação? Ela disse: olha, o Senhor falou comigo que o povo veio aqui não foi à procura dele. O povo veio aqui à procura de revelação. E por isso ele não se manifestou na casa, porque não sou eu, é mandado por Deus. E o povo saiu frustrado porque queria a revelação e saiu do jeito que não entrou. Tá vendo? Vamos ficar de pé. Depois disso, né? E é verdade, isso é sério, minha irmã. Isso é sério demais. É. Verdade. Pastor, e quando é a oração que estão os inimigos, ou tipo assim, famílias que, como tu mesmo disse, né? Sim. A minha questão, famílias que não tem jeito. Sim. Como é que ora, por exemplo? Porque, por exemplo, eu já escutei de pregador, tipo assim, não enche o bucho pro diabo. Tipo assim, ajuda ele, não sei o quê. Gera. Eu não sei isso, pregador mesmo falando. Então, tipo assim. Rapaz, então se depender de mim, o diabo já está com o bucho vazio e sequinho. Porque, olha, interessante, tu falou uma coisa aqui que eu vou utilizar como meio da minha família. Porque a gente tem o mal de orar pela nossa casa, né? Apenas pedindo as bênçãos de Deus para a nossa casa. A gente dificilmente pede para Deus assim: Senhor, desperta, converte,
a gente pede, Senhor, abençoa, não é verdade? E às vezes a gente tem que mudar essa tática. Por isso que às vezes Deus não salva a pessoa, porque Deus está, assim, nós acostumamos a pedir tanto para Deus, que Deus acaba nos entregando, mas não salva aquela vida que é o maior desejo dele, que é salvar. Então, eu até posso dizer, irmão Tiago, e já vou utilizar também como minha vida, como plano de vida, a orar para Deus em relação à nossa casa, pedindo primeiramente a salvação. Nada mais. Porque se ele for salvo, através do plano de salvação, tudo na vida dele vai dar certo. Né? Por exemplo, eu tenho pessoas que já desistiram de pedir bênção para a família. Já pede, agora é só salvação. Deus salva. E Deus tem salvado mediante a oração. Porque sabendo pedir, nós temos um resultado favorável em relação àquilo. Né? E em relação à tua família, em relação à minha, em relação a muitos que estão aqui, é bom pedir a salvação. E não ficar mais esse negócio. Porque às vezes, né, principalmente, amado, porque a gente é muito levado pelas emoções. Se, por exemplo, tem um ente querido lá no hospital, o que a gente pede? Deus, cura ele. Mas dificilmente a gente pede primeiro assim, Senhor, salva ele, se for da tua vontade, cura. Porque para mim, se for com Jesus, tá bem. Agora, se o Senhor curar e esse indivíduo retornar de novo para o mundão e nunca ter te aceitado, como tem casos aqui. Por exemplo, eu vou falar um caso aqui rapidinho para a gente fazer a oração, já que vocês estão de pé. A irmã Rosinete sabe o que eu estou dizendo, sabe, minha filha? A gente foi orar pela prima delas aqui, lá no hospital. Nunca me esqueço, nesse tempo ainda, né? Ela estava com câncer lá no Hospital Geral, né, minha filha? No Hospital Geral. É o Hospital Geral mesmo, né? Não é nem o Dutra, não. É o Hospital Geral mesmo, de fato, né? Que hoje é o Hospital do Câncer também, né? Quando a gente chegou lá, pronto, a menina aceitou a Jesus. Deus curou a menina, irmão. Pergunta onde ela está hoje. Na bagaceira medonha. Tu está entendendo? Porque a gente está pedindo só cura e estamos esquecendo o essencial, que é a salvação. Deus trata com a minha casa. Vocês sabem, eu tenho um irmão lá no presídio. Vocês acham que eu tenho orado para Deus? Senhor, liberta lá o meu irmão da prisão? Não, Senhor. Salva ele, liberta ele. Porque o que adianta ele sair de lá e voltar para a mesma vida? Não, Senhor, salva ele lá, né? Ter um encontro com ele lá, e quando ele vir, que ele se torne um homem de Deus. Amém? Que é assim que nós devemos pedir. E se a gente olhar errado, nessa situação toda do inimigo e tal, e como outro pessoal diz assim, tu vai ganhar certa. E aí, isso acontece em oração, é tipo assim, só um homem de macumba, Não. Aí a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da oração. Porque assim, nem toda oração ela está vinculada às setas que vêm para nós. Porque às vezes, por exemplo, tu está orando pelo teu inimigo, e o curso da tua vida, porque eu sempre costumo dizer, irmão Tiago, é o que está acontecendo lá no Coroadinho. Por exemplo, quando a gente entrou lá no Coroadinho, né, a gente sabe o grau de lá. Lá é intenso, lá o negócio não é brincadeira, lá é pânico, né? Não é com a igreja, é com o território em si, né? Quando a gente entrou lá, quem estava na frente começou a desandar tudo. Né? A minha vida, a vida da missionária Meire, da irmã Marinilde, sabe o que eu estou dizendo? O carro dela, pronto, depois dali, começou defeito. Vinha toda vez para o culto aqui com esse carro. Para lá ela ia um dia, no outro dia estava com defeito. Está entendendo? Por quê? Não é que é seta. É para a gente entender o grau do lugar que a gente está. É como se Deus dissesse assim para a gente: vocês agora sabem aonde vocês meteram a mão de vocês. É almas que era do diabo, que é diferente de um bairro, por exemplo, como Coatraque, onde tu tem um monte de igreja. Lá não, a ausência de pessoas corajosas é muito grande. Entendeu? E aquilo, né? Hoje mesmo eu estava orando por lá, né? E Deus falando fortemente comigo em relação a isso. Entendeu? Apresentando lá e Deus falando comigo. Entendeu? A tendência daqui para frente lá é começar a destravar tudo. Tudo. Até que não é convertido começar a se converter. Essa é a tendência. Macumbeiro começar a aceitar Jesus Cristo. Olha, eu me rendo. Olha, o negócio apertou para o meu lado. Comecei a fazer macumba para vocês, não deu certo. Que é isso que estão trabalhando para nós. Entendeu? Mas é aquilo que eu disse segunda-feira. O meu interesse aqui não é perguntar para Deus quem é que está fazendo macumba, porque eu sei.
Meu interesse aqui é pregar o evangelho e o evangelho destruir essa macumba. Só pelo evangelho. E a gente não vai precisar sair da nossa igreja para estar batendo boca com o seu ninguém. Não, nós vamos pregar o evangelho e acabou. Entendeu? E o de lá vão se converter tudinho. Vendo? Então a gente não pode confundir muito essa questão das setas com o que pode ser proveniente ao que tu tocou na tua mão. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aquele que põe a mão no arado, cuidado. Está vendo? Cuidado. É uma observação. É cuidado para essa mão não sair de onde está posta. Amém? Pronto, vamos orar que a gente já forçou muito também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti, Deus. Foi uma bênção esse culto de ensinamento. Tremendo, 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 tremendo. Senhor, foi um culto de ensinamento onde nossos irmãos pôde também se expressar. Pôde aprender uns com os outros. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Eu não tenho palavras para Te agradecer pela igreja que temos, pelos membros que temos, Deus, pela igreja que o Senhor presenteou a nós, graças a Deus. Obrigado, Deus, que eu possa sempre honrar esta igreja, amar esta igreja, que cada membro obedeça a Tua palavra. Deus, leva os nossos irmãos para casa, dando uma noite de bênção, que quando nós chegarmos em casa, Senhor, esteja tudo na santa paz de Deus, exatamente como a gente deixou. Aliás, até melhor, que marido, Senhor, possa receber a visita do Espírito Santo em casa, plano de salvação no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Então, Senhor, eu quero Te louvar e eu quero Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante as mãos. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga comigo. Amém. Amados, outra coisa. Eu queria conversar com vocês rapidinho. Rapidão, nós vamos embora. Rapidão. Eu queria conversar um negócio com